Amanhã. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6. Eu confesso que eu estava postergando um pouco para pregar esse texto aí de Romanos, capítulo 6, que é um texto relativamente difícil. Uma vez perguntaram para o Martin Lloyd Jones, ele estava pregando, e aí após o culto lá na capela de Westminster, em Londres, perguntaram para ele quando que ele iria iniciar uma série sobre Romanos. E a resposta dele foi, quando eu entender o capítulo 6. Então você imagina aí que não é uma tarefa fácil nós pregarmos esse texto aí, mas pela graça de Deus, vamos lá, amém? Bíblias abertas, Romanos capítulo 6. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Desta forma, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos da justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do vosso corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Vamos fechar nossos olhos e inclinar nossas cabeças. Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor.
Com temor, com reverência, mas ao mesmo tempo com alegria, nós nos aproximamos da Tua palavra, Senhor. E nós pedimos nessa manhã que aqui haja espírito de sabedoria, espírito de revelação. Traga revelação a nós dessa verdade da Tua palavra, de que nós estamos unidos contigo, portanto não somos mais escravos do pecado. É o que nós te pedimos em Teu nome. Amém. Bom, eu gostaria de começar essa pregação com uma ilustração. Provavelmente você deve se lembrar aí quando você era criança e você fazia alguma coisa errada, um dos seus maiores temores era os seus pais descobrirem aquilo de errado que você fez, porque você não sabia qual seria a consequência que os seus pais aplicariam em você, se eles iriam perdoar aquele seu ato errado ou se eles iriam te punir, e normalmente te punir com uma surra. Então, uma das frases que as crianças mais temiam antigamente era: em casa a gente conversa. E eu me lembro uma vez que eu tomei uma advertência do diretor da minha escola e eu pensei, inclusive, em falsificar a assinatura do meu pai para não dar aquela advertência a ele, com medo da consequência daquele meu ato e da punição que ele poderia me dar. Só que não deu certo, gente, porque se você não sabe, o meu pai era o coordenador da escola. Então não funcionaria eu falsificar aquela assinatura. Mas eu quero que você imagine o seguinte: imagina que eu fosse um filho, que eu tivesse a convicção de que tudo aquilo que eu fizesse de errado, o meu pai me perdoaria. Imagina que eu fosse um filho, que eu tivesse muita segurança do amor que o meu pai sente por mim, e eu tenho a certeza de que, olha, não importa o que eu fizer de errado, o meu pai vai me perdoar. O meu pai sempre me perdoa. E se eu fizer alguma coisa errada, eu tenho convicção de que ele vai me perdoar. Se eu tivesse essa convicção como filho, eu poderia ter um tipo de pensamento: já que o meu pai é um pai gracioso e um pai perdoador, e vai perdoar todas as minhas ações, mesmo as que eu vier a cometer ainda futuramente, então eu vou fazer muitas coisas erradas para poder provar bastante do perdão, da graça e da misericórdia do meu pai. Se eu pensasse dessa forma, ou se você pensasse dessa forma, que tipo de filho você acha que você seria? Exatamente isso que Paulo inicia perguntando aqui no capítulo 6. Porque no capítulo 5, se você se lembra, é o capítulo onde ele fala que nós estávamos em Adão, mas por meio da obra de Jesus Cristo, nós fomos justificados pela fé e agora estamos debaixo da graça, nós estamos em Cristo. E esse discurso, o evangelho, ele chega a ser um pouco escandaloso, que levou alguns leitores de Paulo, alguns ouvintes de Paulo, a se perguntarem o seguinte, porque ele encerra o capítulo 5 dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então algumas pessoas pensam: epa, mas se onde abundou o pecado, superabundou a graça, o que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente? Porque talvez é o pensamento que algumas pessoas podem ter. E a resposta de Paulo aqui é um sonoro: de modo nenhum. De maneira nenhuma nós podemos cogitar o pensamento de porque a graça de Deus nos alcançou. Porque Deus é um Deus gracioso que nos perdoa, e onde abunda o pecado, superabunda a graça, isso ser uma razão para eu continuar vivendo uma vida de pecado, para então provar mais da graça de Deus. E o que Paulo vai dizer aqui, e é o título da minha mensagem, é: por que não pode ser dessa forma? Porque para o pecado morri e para Cristo vivi. Amém? Este é o título da nossa mensagem de hoje. Para o pecado morri e para Cristo vivi. Dentro desse assunto nós vamos tratar 3 pontos aqui. Eu dividi a pregação em, o primeiro ponto: saiba que você morreu para o pecado.
considere-se morto para o pecado e ofereça-se a Deus. Então, você pode resumir aí nesses 3 verbos: saber, considerar e oferecer. Saiba que você morreu para o pecado, considere-se morto para o pecado e ofereça-se a Deus. E esse capítulo aqui em Romanos, ele é muito relevante, muito importante para nós, porque ele vai lidar com questões bem práticas que nós vivemos no nosso cotidiano, principalmente relacionado à nossa luta contra o pecado. Então, se nós ouvimos, por exemplo, que nós estamos em Cristo, que somos uma nova criatura, e hoje nós vamos ouvir que nós morremos para o pecado, por que nós ainda pecamos? Por que talvez existem pecados que você está lutando há tanto tempo e não consegue ser livre desse pecado? Romanos capítulo 6 é uma chave muito forte para a nossa luta contra o pecado e para o nosso andar em santidade. Romanos capítulo 6, ele vai nos ensinar como andar em uma vida de santidade. Então nós vamos para o primeiro ponto, no versículo 2 ele diz: de maneira nenhuma nós, os que morremos para o pecado. O que significa Paulo dizer que nós morremos para o pecado? E no versículo 6, olhe comigo, ele vai repetir isso no versículo 6. Ele diz: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Isso é a mesma coisa do que ele está dizendo no versículo 2, que nós morremos para o pecado. O que Paulo está querendo dizer com essa afirmação é que, a partir do momento que nós nascemos de novo, a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, nós não estamos mais debaixo do reino do pecado. Se você prestou atenção aqui no texto, Paulo ele vai começar a usar uma analogia aqui de escravidão. Quando ele diz que nós morremos para o pecado, ele está dizendo que a partir do momento que você se converteu, a partir do momento que você nasceu de novo, você não é mais um servo do pecado. E usando a linguagem de Paulo, você não é mais um escravo do pecado. E essa linguagem de escravo é uma linguagem muito interessante, porque o que é um escravo? Um escravo de alguém é alguém que não tem vontade própria. O escravo de alguém é aquele que o seu senhor deu uma ordem, ele tem que obedecer. Então, antes do nosso novo nascimento, antes da regeneração, quando nós estávamos em Adão, nós éramos escravos do pecado. O que o pecado pedia para nós fazermos, nós fazíamos. O que o pecado ordenasse que nós fizéssemos, a gente fazia. Você sabe que essa era a sua experiência. Aquilo que você tinha vontade de fazer, não existia nada que te restringia. Você era escravo do pecado. E mesmo que talvez você não soubesse que aquilo era pecado, você não conseguia resistir àquele impulso. Você não conseguia resistir àquele desejo. Você não conseguia resistir ao pecado. E todas as pessoas que não estão em Cristo não conseguem resistir ao pecado. Por quê? Elas são escravas do pecado. O pecado é o senhor de todas aquelas pessoas que estão em Adão. E quando Paulo está falando que nós morremos para o pecado, ele está dizendo, nós não somos mais escravos do pecado. A nossa velha natureza humana foi crucificada, ou seja, nós não estamos mais em Adão. O pecado não pode mais nos dominar. Antes, estes desejos nos governavam. E muitas vezes nem sabíamos que era um pecado. E se soubéssemos, não poderíamos resistir. Agora, regenerados e mortos para o pecado, ele não pode mais nos dominar. Ele não é mais o nosso Senhor. Agora, preste atenção nisso, irmão. Por causa que nós estamos em Cristo, existe a possibilidade de nós resistirmos ao pecado e de nós nos rebelarmos contra ele. Você
não precisa obedecer mais ao pecado, porque o pecado não é mais o seu senhor. O pecado não é mais o seu patrão. Preste atenção nisso que eu estou falando. Você pode resistir ao pecado. Por causa que você está em Cristo, você consegue resistir ao pecado. Quando éramos escravos do pecado, nem com muito esforço conseguiríamos resistir ao pecado, porque éramos escravos. Precisávamos fazer a vontade do nosso Senhor. Mas Paulo está dizendo que nós morremos para o pecado. E sabe por que isso é complexo? Porque eu estou dizendo com todas as letras que você pode resistir ao pecado. Você pode se rebelar contra o pecado. O pecado não pode mais dominar você. O pecado não tem mais este poder de te obrigar a obedecê-lo. Porque você morreu para o pecado. É o que Paulo está dizendo. E cada vez que eu vou falando isso, essa mensagem se torna um pouco mais grave para nós. Por quê? Porque você pensa, meu Deus, mas eu peco tanto. Porque aparentemente, muitas vezes, não é essa a nossa realidade. E aí você precisa entender o seguinte: o pecado, ele continua dentro de você, mas ele não é mais o seu Senhor. O pecado, ele continua dentro de você, mas ele não é mais o seu guia. O pecado não é mais aquele que te governa. Preste atenção nisso que eu vou falar. Apesar de você poder obedecer ao pecado, no sentido de capacidade, você pode obedecer ao pecado, se você quiser. Inclusive, a Bíblia fala que, eventualmente, isto vai acontecer. Apesar de você poder obedecer ao pecado, apesar da Bíblia prever que, eventualmente, isso vai acontecer, você não tem que fazer isso. Existe a possibilidade de você fazer isso, porque o pecado ainda existe no seu interior. Mas hoje você não tem que fazer isso. O que éramos em Adão desapareceu. Entretanto, a tentação de nós continuarmos vivendo em Adão, ela ainda existe. Vamos ler um texto que exemplifica isso em 1 João. Depois nós vamos voltar para Romanos. 1 João capítulo 1, versículo 8. Irmãos, essa é uma verdade do Evangelho fundamental para nós entendermos. Então eu estou gastando um tempo explicando isso para você entender e ser um fundamento para a sua vida isso. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Isso é Bíblia, tá? Não é contrário ao que Paulo está dizendo. 8, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, no capítulo 2, escrevo-lhes estas coisas para que, se vocês pecarem... Vou ler de novo. Meus filhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar. Está entendendo o que João está dizendo aqui? Eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Se, porém, o que é essa linguagem que João está usando? Porventura. Aconteceu. Ocasionalmente. Foi um deslize. Você escorregou. Não é o seu modo de viver. O pecado não é o seu senhor. Você está morto para o pecado, mas de vez em quando dá um espasmo. Se porventura você pecar, o que o texto está dizendo? Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, essa é uma realidade que nós vamos ter que lidar como cristãos.
Nós não somos escravos do pecado, e aí você pode voltar para Romanos capítulo 6. O pecado não é o nosso Senhor, nós não temos nenhuma obrigação com o pecado, nós não temos nenhuma obrigação de obedecer ao pecado, mas nós somos ainda tentados pelo pecado. Mas ainda existe a possibilidade de nós obedecermos ao pecado, mesmo que não precisemos fazer isso. E aqui preste atenção, quando o incrédulo peca, quando alguém que não é cristão peca, ele está agindo de acordo com a identidade dele. Por que um não crente não pecaria? O que o não crente faz? Qual é o trabalho do não crente? Pecar. Porque faz parte da natureza dele. Aqueles que não são crentes, onde eles estão? Em Adão. E quem está em Adão faz parte da sua natureza pecar. Por isso, você pedir para um não crente não pecar, meu irmão, é a mesma coisa de você olhar para um pé de limão e falar, para de dar limão. Não tem como, porque é a identidade dele. Quando um não crente peca, ele está agindo de acordo com a identidade dele. Agora, preste atenção, quando um crente que está unido com Cristo, ele peca, ele está agindo contra a sua identidade. A pergunta que nós devemos fazer é por que um cristão haveria de pecar se isso não está de acordo com a identidade dele, que é estar unido com Cristo? Pecar não faz parte da nossa identidade. Se eu peco, portanto, é porque eu não percebo quem eu sou. No final das contas, o problema que nós temos com o pecado é um problema de identidade. Nós pecamos porque nós esquecemos quem nós somos em Cristo. E é isso que Paulo está abordando aqui com os irmãos. Você vai se perguntar, vou continuar no pecado para que a graça se manifeste? É como se Paulo estivesse falando, que pergunta de maluco é essa? Não faz parte da sua identidade mais isso. Você, como um cristão, como alguém que nasceu de novo, que sabe qual é a sua identidade em Cristo Jesus, não precisa mais pecar. Não precisa mais obedecer ao Senhor pecado. Não faz parte da nossa identidade. Portanto, o problema da nossa luta contra o pecado, no final das contas, é quem é você? Você está seguro da sua identidade em Cristo Jesus? Porque quando nós nos esquecemos da obra de Jesus na cruz, quando nós nos esquecemos daquilo que Jesus fez por nós e de quem nós somos agora em Cristo, neste momento nós pecamos. E para você entender isso, eu quero dar para você aqui mais uma analogia. Imagina que existia um país que estava sendo dominado por um exército X. E esse exército ele foi subjugado por um outro exército. Este outro exército, um exército Y, ele conquistou a capital, ele conquistou a sede de governo, mas por mais que ele tenha conquistado a capital, a sede de governo, ainda existem algumas milícias do governo anterior que estão causando tumulto dentro daquele país. Agora, preste atenção, o fato dessas milícias que foram dispersas ainda causarem tumulto dentro de um país, não significa que são elas que governam aquele país. E à medida que nós caminhamos na fé, essas milícias precisam ser cada vez mais dispersas para longe. Mas este é o dilema em que nós vivemos. Tem uma frase de Lutero que ele dizia o seguinte: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. E por que Lutero está falando isso? E essa frase é derivada aqui de Romanos capítulo 6. Porque como nós podemos saber que morremos para o pecado?
Paulo vai dizer aqui no versículo 3, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Como nós podemos saber que morremos com Cristo? Porque nós nos batizamos. E o batismo é a nossa identificação com a morte e com a ressurreição de Jesus Cristo. Preste atenção nisso. Não é na hora do batismo que você é regenerado. Não é na hora do batismo, quando você se batiza, que Cristo então passa a viver no seu interior. Mas é porque Cristo passa a viver no seu interior, você se identifica com Ele no batismo. E é por isso que você precisa se batizar, se você ainda não é batizado. Porque, irmão, eu quero só fazer um parênteses aqui. Existe alguma coisa que acontece no nosso batismo. Não é naquele momento que nós somos regenerados, mas você já parou para pensar que Jesus ordenou que você entrasse na água e saísse da água? Se fosse apenas um símbolo, então não necessariamente nós precisaríamos nos batizar, se apenas um apontamento. Mas existe uma realidade espiritual que acontece quando nós nos batizamos. Nós estamos nos identificando com a morte e com a ressurreição de Jesus. Então, como saber que nós morremos para o pecado? Porque quando Cristo morreu, nós estávamos unidos a Jesus Cristo. E a morte de Cristo Jesus, então, é também a nossa morte. E quem está morto para o pecado, morto faz alguma coisa, irmão? Morto não peca. Morto não tem nada para dar ao pecado. Nós morremos com Cristo, mas perceba, o batismo você não é imerso e fica lá embaixo, né? Graças a Deus. Você é mergulhado e depois você é tirado das águas, se identificando com a ressurreição. E olha o final do versículo 4. Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Nós precisamos entender essa realidade, irmão, da nossa união com Cristo. É isso que, no final das contas, vai nos ajudar na nossa luta contra o pecado. Nós precisamos entender que tudo aquilo que é verdade sobre Cristo também é verdade sobre nós. A gente pensa que a vida cristã e que a santidade é simplesmente nós imitarmos Jesus Cristo. Inclusive tem algo bem famoso, né, que os cristãos usam. Em seus passos, o que faria Jesus? Nós pensamos isso. Ah não, Jesus faria isso. Então eu preciso também fazer isso. Mas você percebe que esse pensamento ainda é um pensamento que está separando Cristo de você? Se Jesus faria isso, então eu também vou imitar os passos de Jesus. A questão é que você não consegue imitar os passos de Jesus se você não entender que você está unido com Jesus. Então não é simplesmente em meus passos o que Jesus faria. É porque Jesus vive em mim como eu devo agir. União com Cristo. Tudo aquilo que pertence a Cristo pertence também a mim. Uma outra ilustração que nós podemos usar, ao invés de ir em seus passos o que faria Jesus, sabe o canguru? Canguru, a mãe canguru, como que ela faz com o seu filhote? Ela bota dentro ele da bolsa e se ela vai para lá, o que o filhote faz? Simplesmente acompanha, porque eles estão unidos a Cristo. Essa é a chave para nós andarmos em santidade. A minha identidade está em Cristo. O que tem relação com Cristo tem relação comigo. Amém, irmãos? Nós estamos mortos para o pecado. É isso que Paulo está querendo dizer. Este é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto, olha comigo. No versículo 11. Da mesma forma, é estranho isso que Paulo vai dizer, olha aí. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Ué, Paulo, como assim? Como é que eu vou me considerar algo que eu já sou? O que você está querendo dizer com isso?
Considerar-se mortos para o pecado saibam que vocês estão mortos para o pecado. Meditem nessa realidade. Levem a sério essa realidade. Quando você acordar às 6 horas da manhã, lembre-se disso, que você está morto para o pecado. Considere-se morto para o pecado. Quando Paulo diz considere-se, ele está dizendo, irmãos, levem essa realidade a sério. Porque é somente considerando-se mortos para o pecado que vocês não vão se sujeitar mais à escravidão do pecado. Enquanto você não parar para meditar que de fato você morreu para o pecado e que ele não é mais o seu Senhor, você não vai conseguir andar em vitória contra o pecado. E a minha pergunta para você é, irmão, você não está cansado das mesmas coisas, dos mesmos dilemas, dos mesmos pecados, das mesmas fraquezas? Portanto, você precisa se considerar morto para o pecado todos os dias. Lembrar dessa realidade. O pecado não é mais o meu Senhor. Eu não devo mais nada ao pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Quando aquele desejo interior vier dentro de mim para pecar, eu preciso me considerar morto para o pecado e falar para mim mesmo, eu não preciso obedecer a esse desejo carnal que está pulsando no meu peito agora. Porque eu estou morto para o pecado. É isso que significa considerar. É você parar e lembrar dessas realidades. Quando uma tentação chegar a você, considere-se morto para o pecado. Porque, irmão, as tentações vão nos acompanhar até o último dia. Mas você precisa lembrar dessa realidade. Eu não sou mais escravo do pecado. O pecado não tem mais domínio, poder sobre a minha vida. Eu estou unido a Cristo e por isso eu posso dizer não para o pecado. Você não me domina. Não é simplesmente muita força de vontade. É considerar-se morto para o pecado e vivo para com Deus. Unido a Jesus Cristo. Estar morto para o pecado, por que nós precisamos considerar isso? Estar morto para o pecado é uma condição legal que você tem. Legal no sentido de lei, de legislação. Jesus conquistou isso para nós. Nós estamos mortos para o pecado. Isso é um direito seu. Isso é um privilégio seu. Mas sabe por que você precisa se considerar morto para o pecado? Porque muitas pessoas não estão se aproveitando deste privilégio. Imagina só que você ganhou R$1 milhão no Pix. A frase que a gente mais gosta de ouvir, né? No Pix. Na hora, R$1 milhão lá na sua conta. Você pode festejar o quanto for. Você pode comemorar o quanto for que você tem R$1 milhão lá na sua conta. Agora, se você não for lá no banco, sacar esse dinheiro, colocar ele no seu bolso e utilizá-lo, você continua sendo pobre. Mesmo com R$1 milhão na conta. O considerar-se tem a ver com, e isso aqui nós podemos falar, sabe aquele jargão evangélico? Toma posse, irmão. Isso aqui nós podemos falar, toma posse dessa realidade, de que você morreu para o pecado, considere-se morto para o pecado, utilize desse privilégio, em união com Cristo, fomos feitos mortos para o pecado e vivos para Deus. E aqui, já que eu mencionei Lloyd Jones, aqui eu quero usar uma ilustração dele em relação a este capítulo 6 e essa questão da escravidão ao pecado. Preste atenção nessa ilustração que ele nos coloca. Veja o caso dos pobres escravos dos Estados Unidos da América, há cerca de 100 anos atrás. Eles viviam em uma condição de servidão. Então veio a Guerra Civil Americana e, como consequência, a escravidão foi abolida nos Estados Unidos. Mas o que de fato aconteceu? Todos os escravos, jovens e velhos,
receberam a sua liberdade. Mas muitos dos mais velhos, que tinham suportado longos anos de escravidão, encontraram grande dificuldade para compreender o seu novo status de liberdade. Ouviram o anúncio de que a escravidão fora abolida e que estavam livres. Mas centenas, para não dizer milhares, de vez depois disso em sua vida e em suas experiências, muitos não perceberam o que aconteceu. E quando viam o seu antigo senhor se aproximar, começavam a titubear e a tremer, e perguntar se seriam vendidos. Você ainda pode ser um escravo na prática, mesmo que não o seja mais no sentido legal. O que quer que você sinta, qualquer que seja a sua experiência, Deus nos diz aqui na sua palavra que se estamos em Cristo, não estamos mais em Adão, não estamos mais debaixo do reino e do governo do pecado. E se eu cair em pecado, como eventualmente acontece, é só porque não percebo quem eu sou. Por isso, meu irmão, perceba-se, considere-se, reconheça-se como alguém que está morto para o pecado, mas vivo para Deus. Amém? Este é o nosso segundo ponto, considerar. E o nosso terceiro ponto é oferecer. Primeiro você precisa saber que você está morto para o pecado, mas saber não é o suficiente. Você precisa se considerar, meditar diariamente nessa realidade. E o terceiro ponto é, agora você precisa então se oferecer a Deus. Vamos ler aqui a partir do versículo 12. Portanto, ou seja, Paulo vai caminhando para a conclusão do seu pensamento. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Olha a conclusão do apóstolo Paulo. Portanto, irmãos, sabendo que você morreu para o pecado, considerando-se morto para o pecado, não permita. Preste atenção nisso, irmão. Porque isso aqui somos nós que precisamos fazer. Não permita que o pecado continue dominando o seu corpo mortal. Não permita que o pecado continue dominando você. E como você vai fazer isso? Sabendo que você está morto para o pecado, considerando-se morto para o pecado e unido a Deus. O que significa esse não permitir? E aqui eu vou ser bem prático, para você pedir para o Espírito Santo sondar o seu coração. Não permitir que o pecado nos domine, a primeira coisa é não tolerar o pecado. Como você tem lidado com o pecado na sua vida? Você é radical em não tolerar o pecado na sua vida? Ou você tem alguns pecadinhos de estimação? Você é radical em não tolerar nenhum pecado na sua vida? Ou tem algum pecadinho que você não acha ele tão ofensivo assim? Você acha que ele é um pouco mais domesticado e você guarda ele ali com você? Quando você vai confessar os seus pecados, você confessa 80%, 70% daquilo que de fato aconteceu e tolera esses 20%? Ou você é radical em não tolerar o pecado na sua vida? O quanto você flerta com o pecado? O quanto você brinca com o pecado? O quanto que o pecado afeta você? Não deixar o pecado te dominar tem a ver, primeira coisa, não tolerar o pecado. Ser sério em relação a isso. Irmãos, pecado não é uma brincadeira.
O pecado ofende a santidade de Deus. Nós precisamos ser radicais em nossa luta contra o pecado. Jesus disse, se seu olho te faz pecar, arranca fora. Não tolere pecado na sua vida. Porque é melhor você entrar sem um olho no reino de Deus do que com os dois ser lançado no inferno. Não fique perguntando até onde eu posso ir para não pecar. Qual que é o limite? Não tolere o pecado. Seja radical contra o pecado. Odeie o pecado. Portanto, não permita que o pecado continue dominando você. A segunda coisa é, progrida. Como saber se eu estou sendo dominado ou não pelo pecado? Você está progredindo em santidade? Sinceramente, você está tendo avanços naquela área da sua vida? Você está cada vez mais se distanciando daquele pecado? Porque realmente existem pecados na nossa vida que eles se tornam fortalezas no nosso interior. O apóstolo Paulo fala de fortalezas mentais. E muitas vezes existem pecados que não vai ser do dia para a noite que eu vou conseguir me libertar daquele pecado. Mas a questão é, você está progredindo? Você está avançando? E quando eu falo sobre isso, gente, a primeira coisa talvez que vem na nossa mente são pecados sexuais, de imoralidade. Mas você está deixando de ser um fofoqueiro? Você está deixando de ser um mentiroso? Um sonegador de impostos? Um enganador? Você está deixando de ser isso? Você está progredindo na sua vida de santidade? A raiva que você sente do seu irmão, ela está cada vez mais diminuindo e você está cada vez menos sentindo essa raiva? Você está conseguindo perdoar cada vez mais rápido? Você que levava talvez 3, 4 meses com aquela amargura, não conseguindo perdoar, hoje você está levando 2 meses? Amanhã, na hora, você vai conseguir perdoar? Você que era avarento, que não conseguia ofertar, você está conseguindo ser um pouco mais generoso? Talvez não estou conseguindo ainda onde eu devo, mas eu sinto que eu estou progredindo. Você que era egoísta, que não gostava de compartilhar as suas coisas, que não gostava de abrir a sua casa, compartilhar com os outros aquilo que você tem, você está progredindo? Isso é um sinal para saber se o pecado está nos dominando ou não. E Paulo está dizendo, não permitam que o pecado continue dominando vocês. E aí ele diz, se ofereçam a Deus. Preste atenção, irmão. A luta contra o pecado não é simplesmente a vida inteira dizer não para o pecado. Não, não, não. A luta contra o pecado consiste em dizer muitos sims para Deus. Você não vai conseguir ser livre do pecado se a sua vida simplesmente consiste em resistir ao pecado. Porque o que Paulo está dizendo é, não se ofereçam, não deixe que o pecado domine você. Em contrapartida, o que você precisa fazer, irmão? Se entregar completamente a Deus. Então tem pessoas que estão vivendo a vida cristã o tempo inteiro dizendo não, a vida dela é só a luta contra o pecado. Mas a vida cristã não deve ser simplesmente a luta contra o pecado, mas deve ser uma vida que constantemente está se oferecendo a Deus, se entregando a Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? Qual é a sua vontade para mim hoje? Qual área da minha vida que eu vou entregar a Ti? Como eu posso Te servir hoje? Como eu posso buscar o avanço do Seu reino? Como eu posso hoje buscar o Seu reino em primeiro lugar na minha vida? Deus, como eu posso cooperar com os Teus propósitos?
Deus, como eu posso ter mais no seu coração hoje? É se envolver com o Senhor, é se oferecer a Deus, é agir, irmão, de acordo com a sua identidade, é agir de acordo com quem você é em Cristo. E algo muito importante aqui é o que alguns teólogos vão chamar de o poder expulsivo de uma nova afeição. O que eles estão querendo dizer? Quando você, na sua luta pelo pecado, não é simplesmente dizer não para o pecado. Você precisa substituir esse não por um sim. Se você tira algo do lugar, você precisa colocar outra coisa ali naquele lugar. Lembra aquilo que o Senhor Jesus fala sobre uma mulher que estava possuída de um espírito imundo? E ele disse, se aquele espírito imundo sai e a casa fica vazia, o que acontece? 7 espíritos piores vêm e tomam controle daquela mulher. Nós precisamos colocar novos afetos, novas afeições, novos desejos no lugar do pecado. Não basta só dizer não para o pecado, é contemplar a beleza de Deus e aquilo que você era apaixonado nas suas idolatrias, você substitui essa paixão por paixão pelo Senhor. O livro de Hebreus, capítulo 11, você não precisa abrir, o versículo 24 diz assim, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Irmão, você só vai conseguir ter uma vida de vitória contra o pecado se você se apaixonar por outra coisa que não é o pecado. E a conclusão aqui de Paulo é, de quem você é escravo? Paulo vai concluir aqui o texto dizendo, todos nós somos escravos. Você só precisa saber de quem você é escravo. Olha o que ele diz no versículo 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Quando eu falo sobre esse poder de uma nova afeição, eu estou dizendo que não basta mais você reconhecer que você não é mais escravo do pecado. Agora você precisa reconhecer que você é escravo de Jesus Cristo, porque somente em obediência a Jesus Cristo você pode ser quem você realmente nasceu para ser. Olha o paradoxo, irmão. A verdadeira liberdade de ser quem nós nascemos para ser é quando nos tornamos escravos de Jesus Cristo, escravos da justiça, escravos da obediência. Nós sempre seremos escravos e você precisa decidir a quem você vai servir. Porque perceba, não há como não servir a alguém, irmão. Não há como você dizer que não adora alguma coisa. Então perceba, se você não está adorando a Deus, se você não está se oferecendo a Deus, se você não é escravo de Cristo, lembra quando Paulo inicia capítulo 1 de Romanos? Paulo, apóstolo, escravo de Jesus Cristo. Se você não é escravo de Jesus Cristo, você é escravo de alguma outra coisa. E com certeza essa alguma outra coisa que não é Deus é um ídolo. E você precisa se arrepender de servir aos ídolos, de servir a você mesmo. O quanto da sua vontade é submetida à vontade do seu Senhor Jesus Cristo, do seu Senhor Deus. E Paulo continua dizendo que o fruto de sermos escravos do pecado é o medo.
O fruto de sermos escravos do pecado é a insegurança. São as incertezas, as ansiedades, as tristezas. O fruto de sermos escravos do pecado, irmão, é a morte no final das contas. E o fruto de sermos escravos de Deus é a justiça, é a santidade, é a vida verdadeira de liberdade. Ele termina o texto dizendo: o salário do pecado. Se você quer continuar sendo escravo do pecado, sabe qual é o seu salário? Morte. Mas o dom gratuito de Deus não é uma troca com Deus. Eu vou ter muita santidade para Ele me dar a vida eterna. Não. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque nós sabemos que temos a vida eterna. Sabemos que estamos em Cristo e que não somos mais escravos do pecado. Nós podemos nos oferecer completamente a Deus como nosso único Senhor. Vamos orar. Se você pudesse colocar em pé.